Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? É isso aí, então vamos nessa! Só que antes de ir nessa, vamos fazer o seguinte: curte esse vídeo. Não é inscrito no canal? Por favor, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. E, se possível, compartilhe nas redes sociais para que a gente possa atingir mais pessoas com a nossa aula, né? Levar essa aula a mais pessoas. Combinadinho? Então tá bom. O que nós vamos trabalhar hoje? Texto e contexto. O que é um texto? E o que é um contexto? Nossa, duas palavrinhas carregadas de significados e tão importantes em concursos e vestibulares que cada vez mais cobram a interpretação, a compreensão de texto, que trabalham com a semântica. Isso é muito comum nos vestibulares e no Enem. Então a gente tem que estar atento primeiro ao sentido de texto. E olha aqui, ó. Essa imagem diz muito. Vejam que eu associei aqui o texto a um tecido. Exatamente. O termo texto é derivado etimologicamente do vocábulo latino textum, que significa tecido, entrelaçamento. Então, um texto é um tecido, é um entrelaçamento de ideias, e essas ideias têm que ser formuladas com logicidade para que realmente a gente possa ter um texto, para que seja algo compreensível. Texto, portanto, é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Se eu não interpreto, se eu não tenho nenhuma mensagem vinda daquele suposto texto, ele não é um texto, ok? Vamos mais? Olha lá, a rigor, um texto, ele seria composto apenas por palavras, né? É o que é mais comum a gente ver por aí. Por exemplo, isso daqui é um texto. Mas não são só textos verbais que nós temos por aí. Não. E olha, sério, meu time, sério, galera, cada vez cai mais em vestibular e concurso em Enem textos não verbais ou textos sincréticos. E o que é isso? Um texto não verbal. É um texto que é feito apenas da imagem, não tem palavras escritas ou, nesse caso como eu estou agora, palavras faladas. Não tem, é só a imagem. E um texto ele pode ser sincrético. O que é um texto sincrético? É a mistura dos dois. Então tem a parte não verbal e a parte verbal. Então tem a imagem atrelado a uma parte verbal, uma parte escrita, uma parte falada. Joia? Como exemplos de textos não verbais, as tirinhas, charges, histórias em quadrinhos sem falas, porque se tiver fala é sincrético. Tirinha também, né? Se tiver lá falas, é um texto sincrético, a mesma coisa a charge. Fotografias, filmes mudos, placas de trânsito, sinais e assim por diante. Por exemplo, se eu fizer isso daqui para vocês, estão me olhando, né? Continua olhando para mim. O que eu fiz aqui? Silêncio. Fiquem quietos. Eu não falei nada, mas deu para entender. Fiz um sinal, é um texto não verbal. Muito, muito, muito bom. Vamos ver como isso tem caído no Enem, nos concursos. Olha aqui, Enem 2013. Nossa, muito bacana aqui, hein? Ó, através da linguagem não verbal, o artista gráfico polonês Paula, nosso sobrenome judia, hein? Kuzinkiego, acho que é isso, vou ficar devendo, aborda a triste realidade do trabalho infantil. É isso que a gente consegue ler aqui, tá? O artista gráfico polonês Paula Kuzinkiego nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kuskin, ainda vai 3 vezes, só porque eu não estou conseguindo falar, Kuzinkiego usa sua arte para. Então, qual é a finalidade da arte deste artista plástico? Qual que é o objetivo dele? Ó, eu vou trazer essa imagem maior para a gente conseguir fazer uma leitura. Percebam que eu não tenho nada escrito. É um texto não verbal, puramente não verbal. Eu tenho uma criança muito bem vestidinho, né? Bem vestidinho, bonitinho, tá com um bonezinho.
e ele tem um trenzinho na mão, tem um trenzinho de brinquedo. Junto com ele, na frente dele, eu tenho um menino, mais ou menos da mesma faixa etária. A roupa deste é bem mais simples do que a deste. E ele está puxando um vagão real, carregando, trabalhando. O que está falando aqui? É uma denúncia. É uma denúncia de um problema muito sério, que é o trabalho infantil. Vamos lá para as alternativas? O que o artista pretendeu? Difundir a origem de marcantes diferenças sociais? Difundir a origem. Falou da origem ali? Não, nós não temos a origem disso, entendem? Conseguem ver que não está falando da origem? Está apenas estabelecendo. Estabelecer uma postura proativa da sociedade? Postura proativa? A sociedade fazendo alguma coisa contra alguma coisa? Provocar a reflexão sobre a realidade? É essa daí, exatamente. Propor alternativas para solucionar este problema. Eu não tenho a proposta de alternativas. Só tenho ali o problema que nos foi colocado para que a gente possa refletir, perceber a existência dele. Retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Não tem um paralelo de vários países, então também não posso aceitar essa alternativa como verdadeira. Joinha? Próxima questão. Muito legal. Também só não verbal. Não tem nada escrito, nem sincrético tá ok? O que eu tenho? Um homenzinho, vários homenzinhos aqui. Eles estão com aquele negócio da corda, todos eles indo para a mesma direção. Esse outro que está numa cor diferente, ele não tem esse negócio da corda, ele está indo para uma outra direção. Sabe o que é isso? É a questão da massificação, é das pessoas agirem programadamente para que façam, estão sendo programadas para que tenham determinada atitude. Você não vai contra a massa, né? Você vai com a massa. Esse está indo contra isso. Vamos lá. A linguagem não verbal, que é a que a gente tem aqui, pode produzir efeitos interessantes, dispensando assim o uso da palavra. Cartoon de Caulos, disponível em www.caulos.com. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada, qual é a figura destacada? Essa daqui, certo? A figura destacada está em oposição às outras e representa a opressão das minorias sociais, carência de recursos tecnológicos, falta de liberdade de expressão, defesa da qualificação profissional, reação ao controle do pensamento coletivo. Não tenha dúvida, alternativa E. Ele, aquele que está ali, aquele destacado, ele está indo contra aquele pensamento coletivo, aquela massificação que eu comentei com vocês. Tranquilinho? Joia, joia! É importante ressaltar ainda que um texto pode ser literário ou não literário. Além dele ser verbal, não verbal, sincrético, ele pode ser literário e não literário. Literário é aquele que parte de uma ficção, da criação de um autor, de um escritor. E não literário é aquele que vem de uma informação. Textos literários são textos não literários, perdoe-me, não literários. São textos verídicos, como artigos de jornal, anúncios, receitas culinárias, artigos científicos. Esses são não literários. E textos literários costumam ser ficcionais e são trabalhados para terem uma maior beleza e também maior impacto no leitor. Esse texto literário, ser baseado em algo da realidade. Por exemplo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vidas Secas vai abordar a questão da seca, do êxodo rural, de como vivem as famílias nordestinas, ou melhor, como elas sobrevivem. Isso é realidade. A partir dessa realidade,
O escritor, no caso Graciliano Ramos, ele cria Fabiano, ele cria assim a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, a cachorra-baleia, o papagaio. Todos esses são inventados, são elementos ficcionais. Assim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, o Fabiano, não tem RG, CPF, nem comprovante de residência. Eles são criados a partir da realidade, mas eles são inventados. Texto literário. Textos literários podem ser escritos em verso ou em prosa. Isso daqui é prosa, tá? O que é prosa? É quando eu dou o parágrafo, vou até o final da linha, mudo de assunto, mudo de parágrafo. Esse é um texto em prosa. Diferente do texto prosa, é o texto em forma de verso. É o da poesia, é o do poema, esse mesmo, exato. São exemplos de textos literários. Poesias, romances, né? Citei Graciliano Ramos, Vidas Secas, crônicas, contos, ensaios, novelas, epopeias e assim por diante. O que é uma epopeia? É uma história, uma longa história, com narrador, espaço, tempo, foco narrativo, né? Só que ela é escrita em forma de verso. Entenderam? Isso aí. E é ficcional. Contexto. O que é contexto? É tudo aquilo que cerca fisicamente. Ou, olha lá, é o conjunto de elementos físicos ou situacionais. Então, é o lado físico, a situação que cerca o processo da comunicação. E que ajuda um receptor a compreender melhor a mensagem. Isso. Então, contexto é o que está em volta, cercando a comunicação, seja uma situação, seja algo físico ali, mas que ajuda, tá? A relação entre texto e contexto é fundamental. Não dá, é indissociáveis. Para que a mensagem a ser transmitida seja compreendida. Então, para que tenha a mensagem ela seja compreendida, eu preciso da relação texto e contexto. Quando um leitor começa a ler um texto, a primeira coisa que ele faz, mesmo que inconscientemente, é tentar compreender o que o conteúdo se refere. A que o conteúdo se refere. À medida que a leitura avança, alguns elementos ajudam a compreender qual assunto está sendo abordado. A esse conjunto de elementos dá-se o nome de contexto. Gente, texto sem contexto não é texto. Texto sem contexto, ele pode levar ao engano. Ele pode nos levar a entender erroneamente uma situação. Quer ver? Olha isso. Se eu falasse para vocês que está escrito na Bíblia, sabe a Bíblia? Seja a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica, qualquer uma, a Bíblia, vai lá, pega a tua Bíblia em Salmos 14:1. Lá em Salmos 14:1 está escrito: Deus não existe. Uma Bíblia falando isso? Está escrito. Agora, repara que eu vou colocar todo o contexto para vocês. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Agora eu tenho contexto. Agora eu tenho sentido pleno. Texto sem contexto não é texto. Entendido? Então, mesmo que inconscientemente a gente começa a ler o texto, a gente já vai estar amarrando o contexto. Vamos trabalhar mais? Olha aqui, ó, a mesma frase. Já devem ter visto essa imagem circulando pela internet. Então, é o pai e a mãe, eles estão falando para o filho, na condição de aluno, ali ele está dizendo assim: que notas são essas? Está dito isso aqui e está dito isso aqui. Só que o contexto, a mesma frase, que notas são essas? Só que a maneira como ele fala e para quem ele fala, o elemento físico muda completamente o sentido do nosso texto. Esse texto mudou o sentido. Aqui, que notas são essas? Os pais se dirigindo para o menino. Olha lá o menino, numa situação assim de, puxa, olha o que eu aprontei. A professora, ali, ó, plena, né? Tipo, ó, tô aqui para ensinar e ele não quis ou não conseguiu, mas ele precisa mudar. Os pais estão em 1969, do lado de quem? Da professora. Vamos ver 2009? 2009 a mesma fala. Que notas são essas agora? Os pais estão apontando para quem? Para a professora. Olha a carinha do menino, todinho
pimposo, né? É tipo aí, ó, vai continuar me ferrando? Aí meu pai e minha mãe estão me apoiando, entenderam? Então, a situação contextual mudou o sentido dessa frase. Texto e contexto. Joia! Interpretação. Convém lembrar que algumas perguntas de concurso, de vestibular, extrapolam o que está escrito nos limites do texto. Para eu chegar à resposta, eu preciso ir além dos liames do texto. Quer ver? Veja um exemplo do que eu estou falando. Pode-se dizer que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Esse primeiro período aqui está falando que a presença do negro representou fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais, lá da época da colônia. Os antigos moradores da terra foram eventualmente prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca, em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado. Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. De quem que ele está falando? Não apareceu a palavra, mas eu tenho que chegar à ideia a partir das informações que eu tenho aí. Os antigos moradores da terra, eles eram prestimosos colaboradores da indústria extrativa, bons na caça, na pesca, em determinados ofícios mecânicos, na criação de gado. Só que para os canaviais não dava, não. Sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada. Não gostavam de ser forçados ao trabalho. E sem vigilância e fiscalização de estranhos. Então, não queriam ser vigiados, não queriam ser fiscalizados. Infere-se. Tem uma aula fantástica que vocês deviam ver aqui no canal, que eu falo a diferença de compreensão e interpretação de texto. Sabe aquele negócio de eu ficar com duas alternativas e escolher a errada? Já aconteceu? Nossa, muitas vezes, né? A gente normalmente escolhe a errada. Por que isso acontece? Porque o meu enunciado está pedindo uma questão de compreensão. E eu fui lá e assinalei uma alternativa de interpretação. Ou o contrário, o enunciado pede a interpretação. E eu escolhi uma alternativa de compreensão. Tem diferença. Vale a pena. Vamos fazer o seguinte? Vou colocar na descrição desse vídeo a referência dessa outra videoaula. Vamos lá, dá uma assistida. É bacana, tá? Infere-se, muito bem. Quando eu falo inferir é deduzir, é ir além do texto. Muito bem, então é interpretação. Infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram quem? Quem eram esses antigos moradores? Eu tenho que inferir, eu tenho que ir lá além do texto, porque não está escrito isso dentro do texto. Tá certo? Questão de interpretação. Os índios eram os antigos moradores da terra. Muito bom. Interpretação de texto mais uma, Enem. Cumprir prazos é uma obra-prima. Fantástico, olha que lindo isso. Gente, isso é um quadro, né? Magnífico. Cartaz afixado nas bibliotecas centrais e setoriais da Universidade Federal de Goiás, UFG, em 2011. Aqui embaixo, aqui nessa parte está escrito assim: o atraso na devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para usuários. Respeite as datas de devolução. E aí, como eu falei, partiram de uma obra. Considere-se a finalidade comunicativa comum do gênero, que é um gênero, um cartaz, né? E o contexto específico do sistema da biblioteca da UFG. Isso tem prazos para entrega. Levou o livro, tem que devolver dentro do prazo. Esse cartaz tem função predominantemente. Qual é a função? Qual é a finalidade dele? Socializadora, contribuindo para a popularização da arte. O objetivo deles é popularizar essa obra de Salvador Dalí? Não. Sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte? Estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra? Educativa? Tá procurando educar, mostrar, conscientizar, se precisa devolver, orientando o comportamento de usuários do serviço. É isso aí.
a finalidade comunicativa do gênero cartaz, que partiu de uma obra de Salvador Dalí. Fantástico. Antigamente, olha que bacana, antigamente os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, dormir, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tungir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando um pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Carlos Drummond de Andrade, brincando, né, com a efemeridade, a transitoriedade, o quanto é passageiro os termos da língua portuguesa, né? Ficou difícil de compreender aqui, porque muitas palavras não fazem mais parte do nosso contexto, da nossa forma de comunicação atual. Tá? Sobre o fragmento do texto Antigamente, o título já sugere isso, de Carlos Drummond de Andrade, é correto afirmar que a escolha vocabular evidencia o preciosismo da linguagem de Carlos Drummond de Andrade, importante representante do parnasianismo. Para tudo! Aqui eu preciso ter um conhecimento literário. Qual é o conhecimento? Carlos Drummond de Andrade não é parnasiano. Quem são parnasianos? A tríade parnasiana. Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Carlos Drummond é modernista de segunda fase. O trecho faz uma crítica ao coloquialismo que prega a informalidade na fala e promove o empobrecimento do léxico da língua portuguesa. Não, eu não tenho crítica ao coloquialismo e muito menos está promovendo o empobrecimento da língua. É possível perceber no texto a transformação pelo qual passou a língua portuguesa, evidenciando assim que o idioma é mutável, é variável, é efêmero, é transitório. É essa daqui. Para o escritor, é importante que os falantes da língua resgatem antigos termos que estão em desuso para promover a preservação do idioma. Em nenhum momento ele coloca isso. Ele brinca, tá? Mas ele não sugere que a gente tem que aprender palavras antigas para conseguir com isso a preservação do idioma. Não, e nem é necessário isso. Mais uma. E o Tiririca, hein? Nem me fale, que absurdo. O mais votado do país. Analfabeto, que não faz ideia do que seja o papel do parlamentar. Esse tipo de coisa tem que ter limite. Sim, uma reforma política geral, que traga a volta à seriedade, que impeça a escalada populista. Só assim o país avançará, rumo a um porvir de glória. Gente, eles estão criticando a eleição de um deputado, do Tiririca. Só que repara que quando eu tenho assim uma tirinha, eu não só tenho que interpretar a parte verbal, como eu tenho que fazer a interpretação da parte não verbal. Observe os trajes, como eles vão mudando. Olha no final. Tá? Bem um traje de antigamente, né? Então vamos lá. Através do uso da linguagem verbal e não verbal, as tirinhas, importante gênero textual, têm como objetivo transmitir uma mensagem para o leitor. Sobre a tirinha do cartunista Laerte, é incorreto afirmar que o que está errado. Ambos os recursos visuais e linguísticos contribuem para a construção de sentido da tirinha? Com certeza. Claro que contribui. Os elementos visuais são essenciais para a construção do efeito de humor na tirinha? Sim,
Sem eles a gente não conseguiria. Pode-se denotar uma crítica contundente ao sistema político brasileiro e à sociedade, que elege um analfabeto como representante do povo. Desculpa, cliquei sem querer. Pode-se denotar uma crítica à sociedade conservadora, cujos valores estão de acordo com uma maneira retrógrada de pensar. É essa a incorreta. Belezinha, meus amores? Mais uma. O menino ouviu a narrativa de um arqueiro que passou anos e anos treinando a arte do arco e flecha, até se tornar um especialista. Ao chegar a uma reunião com outros arqueiros, encontrou uma extensa parede com inúmeros alvos e flechas cravadas bem no centro deles. O arqueiro ficou impressionado, não acreditava que uma única pessoa havia feito aquilo. Era uma proeza. Uma multidão de flechas milimetricamente no centro dos alvos. Quem realizou aquele feito? Havia um garotinho perto dos alvos e o arqueiro perguntou: "Você sabe quem lançou essas flechas?" E o garoto disse: "Sim, fui eu." O arqueiro não conseguia acreditar. Como assim? Aquele garotinho era o responsável por tamanha façanha? Então o menino contou como fez aquilo. Primeiro eu jogo a flecha e depois pinto o alvo ao redor. Isso aí. Os ditados populares e provérbios têm a propriedade de sintetizar interpretações sobre fatos da vida cotidiana, geralmente ilustrados por narrativas que contêm quebras de expectativa. Aqui aconteceu uma quebra de expectativa, né? A gente estava imaginando um desfecho, a gente tem um outro. Considerando essas informações, o possível provérbio que melhor sintetiza o texto. Qual é? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cada macaco no seu galho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Qual? Isso aí, interpretação de provérbios. Em terra de cegos, quem tem um olho é o rei. Ele foi esperto, o menino jogou primeiro a flecha, pintou depois o alvo, e ele foi o rei do pedaço ali. Certinho, meus amores? E com isso, nós estamos encerrando mais uma aula. Quero agradecer a presença, a paciência, a colaboração de vocês e espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Muito obrigada.